Bom dia a todos, eu sou Fabrício, sou um trabalhador aqui da nossa querida casa André Luiz. Sejam todos bem-vindos a mais esta manhã de luz, de harmonia, sob as bênçãos do nosso Senhor. Coloque, separe, deixe reservado um copinho com água para que seja colocado o remédio necessário a cada um de nós. E lembrando que hoje, a partir das 9h45, estará disponível as aulas para as crianças da evangelização infantil. Então, nossos papais e as mamães lembrarem desse horário, tá? Para colocar as nossas crianças para estar assistindo. Só lembrando também, se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, para que toda vez que tiver um vídeo, uma palestra, aula das crianças também, seja notificado no celular de vocês para que vocês possam estar assistindo, tá? Deixe um like também para poder ajudar na divulgação, no crescimento do nosso canal, para que essa palavra de luz possa alcançar a tantas mais pessoas que necessitam dessas palavras. Então vamos agora, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Maior, agradecê-lo por mais este dia, pela vida, pela oportunidade do trabalho, do estudo e do aprendizado. Que as bênçãos do nosso Pai Maior possam cair sobre todos nós aqui nesse instante, nos amparando, nos abençoando. Que Ele possa sempre estar conosco e ao olharmos para trás e vermos apenas uma pegada, que seja do nosso Pai a nos carregar no colo, no meio dos problemas e das dificuldades. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, e que possamos sempre ser amparados pelas suas bênçãos, pela sua luz misericordiosa. Obrigado, Senhor, e que assim seja. E agora chamamos nosso querido amigo Pojucã para a palavra desta manhã. Obrigado, Fabrício. É sempre bom estar aqui para conversarmos um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Nessas gravações promovidas pelo Centro Espírita André Luiz, que eu tenho a honra de participar dessa equipe de trabalhadores em palestras. E hoje, na sequência do nosso estudo, abordaremos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Estamos no tempo já da primavera e das chuvas. Temos aqui atrás uma pintura belíssima, representando a Mãe Natureza, e somos parte da Mãe Natureza. Nosso corpo veio dela e vai voltar para ela, e dessa maneira nós precisamos tê-la como nossa mãe, respeitá-la e, sempre que possível, defendê-la também. Inicia-se o capítulo 18 com a parábola do festim de bodas, na qual Jesus compara o céu como uma grande festa. Então, o empresário da época, ou um grande rei, preparou uma grande festa para o casamento da sua filha e mandou os seus empregados convidarem as pessoas para participarem das bodas. Eles foram, fizeram o convite, ninguém aceitou o convite. Retornaram e disseram para ele que ninguém tinha aceitado. E ele manda de novo
E dessa vez a coisa foi pior, porque alguns foram para o seu trabalho, outros para suas chácaras, e outros maltrataram os seus funcionários, humilharam, torturaram e até tiraram a vida de alguns deles. Então esse senhor enfurecido mandou os empregados dele lá e acabou com todo mundo, botou fogo nas casas, enfim. Fez uma represália, eu diria, na proporção em que os seus funcionários também foram repreendidos. E ele depois manda outros funcionários para convidar qualquer um que encontrasse pelas ruas, pelas calçadas, pelas praças, bons ou maus. E assim fizeram. E o pessoal veio para a festa. Num dado momento, o rei vê uma pessoa e chega até ela e pergunta: meu irmão, meu amigo, por que você não está com o vestido de núpcias? E ele fica mudo, nada fala. E ele então manda que os seus funcionários peguem essa pessoa e joguem fora da festa, onde haveria choro e ranger de dentes. Sabendo que Jesus quase sempre falava por parábolas, essa é mais uma cuja interpretação é um tanto quanto difícil, porque precisa-se retirar dela um conteúdo espiritual, porque é óbvio que ele não estava falando aqui do planeta Terra, da crosta da Terra. Jesus falava da espiritualidade. Então, é óbvio que na época de Moisés e depois na época de Jesus, tinham os cristãos, tinham os idólatras, tinham aqueles que ainda cultuavam muitos deuses, tinham os pagãos. E quando os profetas saíam para falar do reino de Deus, eles eram maltratados, apedrejados e às vezes mortos. Porque o pessoal ainda não entendia o que se passava, o que eles queriam dizer. Porque na realidade somente os hebreus, os judeus, é que cultuavam um único Deus, acreditavam num único Deus. E essas pessoas, não entendendo as mensagens que lhes eram passadas, eles maltratavam e cometiam abusos com relação aos enviados do Senhor. E fizeram isso até com Jesus, não é? Pelo que diz o texto bíblico. Então, os hebreus que tiveram a oportunidade de entender a respeito do Deus de amor, também não estavam entendendo direito as mensagens de Jesus, porque traziam a imagem de um Deus vingativo, de um Deus tirano, que punia. E entre eles, muitas tribos surgiram, cada uma querendo conquistar mais do que a outra, e o conhecimento da vida espiritual ficou distante deles. Então o poder pesava mais, a matéria pesava mais, os prazeres materiais pesavam mais. Então, como fica essa questão de muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Chama-se todos para uma festa. Desses, alguns serão escolhidos, ou seja, a maioria não tem interesse
no conhecimento que vai adquirir ao longo da sua existência, prefere as facilidades da vida, não querem se esforçar para entender as verdades que Jesus deixou. E aqueles que, por outro lado, aproveitaram os seus momentos, entenderam as mensagens, internalizaram essas mensagens e seguiram por esse caminho, esses foram os escolhidos. Então a gente pode trazer isso para a nossa mente. Aquela mente que emite bons pensamentos, aquela mente que transfere para o corpo o equilíbrio psicoemocional, a saúde, em função do padrão de vibração que ela emite. Então essa é a mente dos escolhidos. Ao passo que aqueles que usam a sua mente para o mal, para as coisas fúteis da vida, emitindo vibrações negativas, de baixa frequência, esses, infelizmente, não serão os escolhidos. Felizmente, a justiça e a misericórdia de Deus permitem a todos um recomeço, através da reencarnação. Caso contrário, para aqueles que creem numa vida só, Deus não seria justo? Não seria misericordioso? E não amaria os seus filhos, porque salvaria poucos e condenaria muitos. E essa não é a proposta de Jesus e tampouco a da doutrina espírita. Jesus também fala da porta estreita e da porta larga. Porta estreita, que poucos conseguem encontrar e ultrapassá-la. A porta larga, não. Todos encontram com facilidade e passam com facilidade. Então, representam essa porta estreita e a larga a facilidade da vida para aqueles que ultrapassam a porta larga e a dificuldade para aqueles que ultrapassam a porta estreita. Porque na porta larga qualquer um pode passar, porque são pessoas descompromissadas com as verdades. Para elas a vida é levada como ela é levada, porque não é levada a sério. Para aqueles que levam a vida a sério, que creem na vida futura, que trabalham para serem pessoas melhores, esses sim conseguirão encontrar essa porta e achá-la e ultrapassá-la. É óbvio que à medida que o espírito for evoluindo, ele vai tendo cada vez mais facilidade para encontrar a porta e para ultrapassar a porta. Eu faço uma comparação conosco aqui do ponto de vista das nossas rodovias. É muito melhor você viajar em rodovias asfaltadas, asfalto de boa qualidade, do que em rodovias esburacadas. Então, quando a gente tiver em condição, nós não teremos que nos esforçar muito mais. Nós não seremos desafiados tanto como nós somos hoje. Não teremos a dificuldade dos espinheiros e das pedras dos caminhos, porque nós já teremos superado esses momentos das nossas experiências reencarnatórias. E aí fica muito mais fácil nós adentrarmos a pátria espiritual, levando uma bagagem muito grande daquilo de bom que nós já conquistamos. Do ponto de vista religioso, quanto tempo que o cristianismo vem chamando as pessoas. Jesus não deixou nenhuma religião, mas os homens, aproveitando
os ensinamentos de Jesus, fundamentados nos judeus que se escondiam para poder estudar essas verdades de Jesus, eles criaram a religião católica apostólica romana. E, evidentemente, chamou todo mundo. Mas nos diz a história que o orgulho e o egoísmo dos pais da igreja acabaram por deixar as pessoas mais incrédulas, e isso trouxe um problema muito sério para aqueles que julgavam e condenavam à morte o que eles chamavam de hereges, porque não seguiam o que a igreja determinava, que na realidade os homens determinavam. Vieram outras religiões. Tem um ditado budista que diz: 1000 monges, 1000 religiões. Então hoje tem centenas de religiões. Ou seja, o Senhor ainda está chamando para a sua festa, mas a maioria não quer comparecer a essa festa. Preferem perder o seu tempo nas ilusões da vida e com isso adiando o seu crescimento espiritual e arcando com as consequências dos seus atos, aumentando o número de reencarnações que, principalmente através da dor e do sofrimento, eles vão conseguir superar essas dificuldades, esses problemas. E aí ficará mais fácil para cada um percorrer o bom ou os bons caminhos. E ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É fácil a gente falar, fazer uma palestra, um discurso, dizer em voz alta, fazer preces aí em louvor, em voz alta, às vezes gritadas. Mas o que manda é o que sai do nosso íntimo. A gente fala que é do coração, mas é da nossa consciência, da nossa mente. Não adianta botar uma camisa com Jesus estampado nela, ou uma frase, eu diria cristã, se quem a veste não está entendendo o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Então, antes da gente dizer Senhor, Senhor, é melhor nós refletirmos na nossa proposta de vida. O que estamos fazendo em prol do próximo? O que vai reverter em benefício de nós mesmos? E a partir daí é que vem a questão do esforço para que a gente siga o bom caminho. Que lá no fundo nós vamos encontrar a porta estreita e vamos conseguir passar por ela. Porque nossa mochila vai estar cheia de bondade, nossas mãos calejadas na prática do amor. Então, meus irmãos, como que a gente vai reconhecer o bom cristão? Não é pelas suas obras? Conhecereis os bons cristãos pelas suas obras. Não importa a religião. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, existem 5 itens onde a gente enquadra o nosso Mestre Jesus. 4 deles são polêmicos, mas tem um que é igual para todo mundo, que é a parte da moralidade. Esse não tem jeito de ser diferente. Amor é amor, bondade é bondade, perdão é perdão.
Se Cristo tinha corpo físico ou não, aí já é polêmico. As suas profecias são polêmicas, não é? O tipo de vida dele, a vida comum, é polêmica. Ninguém sabe, a Bíblia não sabe verdadeiramente o que aconteceu em função de tantas traduções. Então nós temos como referência, sim, mas é uma referência um pouco pobre. Mas novas informações estão chegando e o nosso conhecimento está se dilatando com relação à vida de Jesus Cristo. E quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tem capacidade para poder falar isso. Porque eu considero as verdades dele como verdadeiras bússolas. E ele é o porto seguro. Então, se a gente pegar essas bússolas e formos seguindo os seus ponteiros, nós vamos chegar até ele. O que significa isso? Nós vamos nos melhorando, nos depurando, nos elevando espiritualmente e nos aproximando cada vez mais dele. E assim, numa determinada época, seremos espíritos com uma capacidade maior de amar. Porque o grande objetivo nosso é aprender a amar. Porque o amor congrega os outros sentimentos. Então, para a gente amar verdadeiramente como Jesus ama, nós temos que saber perdoar, nós temos que ter humildade, nós temos que termos renúncia, compreensão, desprendimento dos bens materiais, compaixão. E aí o amor vai se formando, crescendo, se difundindo por todo o nosso íntimo, até que um dia não vai ter mais espaço para nenhum tipo de maldade, por menor que ela seja, nenhum pensamento. Isso seria a plenitude do amor. Então, o bom cristão, ele se encontra em qualquer lugar, em qualquer religião, até mesmo quem não tem religião, mas acredita que existe um Criador do universo, pratica o bem, domina seu orgulho, sua vaidade, seu ciúme, seu egoísmo, e ele estará enquadrado nessa premissa de que conhecereis os meus por muito se amarem. Então a gente está escutando o chamamento de Jesus desde quando? 2000 anos? Um pouco, quase 2000 anos? Quase 2000 anos. Ele vem chamando a gente. Teve um período negro aí da história que realmente foi muito triste. A gente conhece relatos de espíritos que daquela época se revoltaram e transformaram em espíritos das trevas, comandantes de legiões, porque se sentiram injustiçados e ao invés de procurar o entendimento, perdoar, fizeram justamente o contrário, odiaram. E como já tinham conhecimento nessa área espiritual, eles desenvolveram essa área para o lado da maldade. Hoje os meios de comunicação assim estão muito desenvolvidos. Qualquer pessoa tem acesso a essas informações. E a ciência
vem comprovando que o Espiritismo vem falando de há muito tempo. E Kardec diz que aquela religião que não seguir com a ciência está fadada ao desaparecimento. Está lá na Gênese. Porque a ciência comprova. A ciência dos homens comprova a ciência dos espíritos. Porque há tempos atrás era muito difícil. Como que a gente vai provar que existe um mundo espiritual paralelo ao nosso, ou interpenetrado aqui com os planetas de uma maneira geral, dimensões diferentes? Como que as pessoas iam acreditar que alguém falasse ou via um ser que não pertencia a 3 dimensões? Aí dava um nome de assombração, alguma coisa assim, fantasmas. Tem pessoas que até hoje não acreditam que o homem foi à Lua, mas essas já estão ultrapassadas. Mas ainda tem muitas pessoas que não acreditam que a vida continua. Relatos e relatos provados cientificamente, de que a vida continua. Tem gente que fala que ninguém voltou de lá para contar como é que é o mundo de lá. Essas pessoas precisam ler mais, abrir os ouvidos da alma, procurar entender raciocinando com a lógica a respeito dessas informações. Porque senão continuarão sendo chamados e ainda demorará que sejam escolhidos. Então, que tal se nós, espíritas, fôssemos os escolhidos? Alguém certa vez me disse que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Eu costumo brincar lá no Maria Madalena que nós somos trabalhadores da penúltima hora. Porque a gente também não está colocando no nosso dia a dia aquilo que nós estamos aprendendo através da doutrina espírita. A gente conhece, então a teoria nossa é boa, mas esse lado do desprendimento ainda é um desafio muito grande para muita gente. Certa feita, lá no Maria Madalena também, alguém disse assim: por que todo mundo aqui não é igual ao Chico Xavier? E falou meio bravo assim. Eu só olhei para ele, não falei nada, né? Os espíritos estão aqui em categorias diferentes. Nós não teríamos o desprendimento que ele teve. Espírito muito mais evoluído do que o nosso. Com 5 anos ele foi chamado e entendeu a mensagem. E entrou nesse caminho e nunca mais saiu. Teve até vontade, mas não foi possível. Cumpriu a sua missão verdadeiramente. E aqui nessa casa espírita, André Luiz, um mentor que vem aqui, o Joseph Gleber, fez uma pergunta para os trabalhadores da casa: qual que é a diferença entre o Chico Xavier e nós? Ninguém soube responder, porque a resposta era tão simples, porque as pessoas imaginam uma coisa absurda, né? Aí o Espírito respondeu o seguinte: apenas uma vontade a mais. Gente, isso é fantástico, é profundo demais. Uma vontade a mais nos diferencia do Chico Xavier. Então, por que a gente não corre atrás dessa vontade?
Porque essa vontade é que vai nos capacitar a sermos trabalhadores melhores da seara do Cristo. Nos comprometermos verdadeiramente nesse trabalho fantástico que é a proposta da doutrina espírita. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Convido a todos para a gente fazer a frutificação das águas. Eu gosto sempre de falar das crianças, porque as crianças têm uma vibração fantástica, né? Parece que não. Vou contar um caso muito rápido aqui, nosso tempo já está acabando. Certa feita, numa fazenda, um trabalhador estava com um dente molar infeccionado, doendo demais e não tinha recurso nenhum, e ele soube que uma senhora fazia cura numa determinada fazenda e ele foi lá. Tinha uma criança brincando lá fora, uns 8 anos de idade, e ele foi lá falar com a senhora, contou o caso para ela, e a senhora sorriu e disse assim: não sou eu que faço, é meu neto. Nisso ele vinha chegando e sem que ninguém falasse nada, ele chegou na frente do fazendeiro e pediu para ele abrir a boca. E botou o dedinho no dente dele que estava com problema. E ele conta que escutou um estralo muito grande, muito alto assim. E da boca dele saiu sangue misturado com pus, pedaço de osso. Acabou a dor, acabou aquele problema que ele tinha. Então, mães e crianças, seus filhos, vamos estender as mãos sobre os vasos d'água e rogar aos terapeutas espirituais que transformem essas águas em medicamentos em nível subatômico, para que dessa maneira eles atendam às necessidades de quem delas fizerem uso, com fé, com esperança, e dessa maneira irão receber o auxílio do alto na forma de energias curativas. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais este pequeno culto nessa manhã de domingo. Obrigado por todos que compartilham, que creem que nós somos filhos do Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Portanto, se Deus é amor, nós também somos, e temos que trabalhar para que esse amor cresça, produza frutos, para que nós saciemos a sede e a fome de muita gente. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Muita paz para todos.